Olá, meu nome é Tânia Novinsky e eu sou psicóloga. Estou muito contente de participar desse simpósio e queria agradecer a participação de vocês. E eu vou falar de um assunto um pouco diferente, talvez, que eu chamo de Mindful Parenting, que em português seria a atenção plena na parentalidade, na maternidade, no cuidado com os filhos, né? É uma expressão americana que quer dizer estar totalmente presente ou o mais presente possível, né? Somos humanos. Mas para mim faz muito sentido, porque né, nos dias de hoje a gente está com a vida tão corrida, a tecnologia veio e ajudou muitas coisas, né? A gente ficou mais rápido, a comunicação, né, a informação, teve várias coisas que a tecnologia ajudou bastante, principalmente os pais. Hoje a gente acha as crianças, né, com o celular, mas, por outro lado, ela tirou muito da nossa presença, né? Muitas vezes a gente fala e manda mensagem, almoça e fala no celular e assiste não sei o que e posta no Facebook. Eu sou muito, né? Posso até dizer que eu sou culpada um pouco disso. Por isso que essa prática de mindfulness fez muito sentido para mim, porque me ajudou a estar mais presente em todas as minhas relações, mas principalmente na relação com meu filho, né? Porque eu acho que eu também sou um modelo de adulto para ele. Então, se eu tô sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não tenho essa disponibilidade para estar presente quando eu tô com ele, eu tô passando um modelo, né? Um modelo de pessoa. Então, eu acho que nesse sentido né, fez um link importante para mim poder estar mais presente nas minhas relações e na relação com meu filho. O que significa essa prática? Né? Essa prática ela é baseada na meditação. Você precisa primeiro ter um pouco dessa prática em você, com você, para poder passar para o outro, né? E a base dela é a meditação, a respiração, a atenção nas tuas emoções, né? Para que você tenha mais recursos, para que em momentos mais conflituosos, em momentos mais tensos, você já tenha, né, essa prática, esse recurso instalado, né? Ele pode funcionar assim, sem. Não pode, né? A pessoa aprende a respirar até 10 e já te dá um pouco mais de opção nessas horas mais tensas. Mas eu acho que é um trabalho mais profundo, né? Eu acho que é uma prática que você pode se entender melhor, você pode se dar mais opções na hora né, de comunicar o que você precisa, você pode reconhecer as suas emoções. Por isso que eu acho também que é uma prática que casa muito bem com a psicologia. Para mim fez muito sentido na hora que eu comecei a juntar essas duas práticas, né? A psicologia e a meditação. E, né, eu lembro que quando eu era jovem, nossa, eu tinha uma mente super agitada. Também minha cabeça nunca estava no presente. Por isso, eu tenho esse registro do que é não estar presente. Isso começou a me incomodar, porque eu estava perdendo
né, o que aquele momento estava me oferecendo. Não importa se eu estava gostando ou não estava gostando, mas eu estava sempre no momento seguinte. Eu estava sempre pensando o que eu ia falar, sempre, o que eu ia fazer, e tinha alguma coisa ali do presente que eu não estava, né, não estava podendo estar presente. Então, naquela época eu morava na Califórnia e lá tinha muita, né, há uns 10, 15 anos atrás, já tinha muitas portas aí para essas meditações, yoga. Então eu fui começar a procurar. Primeiro comprei livros, depois fui procurar um grupo de meditação, depois, né, na verdade eu entrei pela yoga, né? Eu comecei a fazer yoga e fez tanto sentido para mim, melhorou tanto a minha qualidade de vida e o meu contato comigo, que aí eu fui procurar a meditação. E como que a gente faz para introduzir essa prática é, na relação com os filhos? Claro que, né, eles vão falar, não, eu não, né, não vou meditar, não é para mim, não serve. Né? E como você vê muita gente falando, né? Eu não sei meditar, não é para mim, porque tem uma concepção, eu acho uma crença de que meditar é ficar sentado de pernas cruzadas sem pensar em nada. E isso é uma crença, porque meditação não é isso, né? Meditação é você poder ter essa qualidade de contato com você, prestar atenção na tua respiração, no padrão dos teus pensamentos, né? Poder ter esse momento, né, que você, antes de dar uma reação para o mundo, você dá né, uma interiorizada, você respira, você entra em contato com o que você está sentindo, né? Por isso que é uma prática, porque é difícil. A gente nessa sociedade, a gente está sempre né, desconectada do que a gente está sentindo. Tem um monte de coisa para não te conectar com o que você está sentindo. Então, é muito fácil a gente perder essa conexão com a gente. Então, volta para você, respira, entre em contato com a tua emoção, tolera o que você está sentindo. Não, às vezes, né, a gente, se é uma emoção, estou sentindo raiva, por exemplo, que é uma coisa que a gente sente muitas vezes durante o dia, né? E às vezes a gente, não, raiva não é um sentimento bonitinho, não posso sentir raiva, né? Até porque se eu for expressar raiva, eu posso destruir a relação, posso falar coisas que eu não devo, né? Então eu fico com essas duas opções, né? Ou eu não sinto, ou eu sinto de uma maneira que é explosiva, né? Aí fica difícil mesmo, né? São duas opções difíceis né? E muita gente abafa a raiva, né? E as outras pessoas têm nenhuma tolerância à raiva, sente raiva, começa a explodir, a falar, a xingar, né? Então, é aí que eu acho que a prática pode ajudar, porque você, né, já tem essa prática de poder tolerar, né, através da respiração, através esse momento em que você se volta para você acalma, você dá nome ao que você está sentindo, né? Você dá um tempo para isso, ter outras formas também, né? E você achar uma forma de expressar a sua raiva, né? Que é muito diferente de abafar ou de explodir, né? Eu tô muito magoada, né? Tô frustrada, tô sentindo que você não tá prestando atenção em mim, ou não tá correspondendo ao que eu espero, né?
mas como que eu vou colocar isso de uma maneira que o outro vai escutar, que o outro vai se abrir para o que eu estou falando e não se fechar, né? E claro que da primeira vez fica meio esquisito, né? Parece uma coisa meio assim, né? Atuada, meio, né? Você ensaiou, né? Mas a tendência é você ir se apropriando, né? Desse processo e ficar cada vez mais natural. Outra coisa importante que eu mencionei um pouquinho é essa crença de que, né, para meditar você precisa estar numa bolha, né, sentado de perna cruzada, sem pensar em nada. E eu acho que isso afasta muito as pessoas da prática, né? O importante é você começar a sentir os benefícios da prática, né, desse momentos em que você tem acesso, né, ao que você está sentindo e tolerar o que você está sentindo e respirar e, né, poder ter outras opções de expressão, né? E pode ser, né? Pode ser sentado numa cadeira, pode ser deitado, pode ser na posição que você achar mais confortável, pode ser uma visualização guiada. Hoje tem muitos apps, né? Aplicativos na internet, tem mantras, tem muitos recursos, né? Você pode ficar em silêncio, põe uma música que você goste, que te acalme e poder ter esses momentos, né? No começo, claro que você não vai conseguir fazer uma hora, mas se você consegue fazer, né, intervalos, sei lá, faz 10 minutos, depois mais 10 minutos durante o dia, enfim, você tem que personalizar para o teu estilo de vida e para as tuas necessidades. Não adianta ter uma prática super rígida que não é a tua cara, que não se acaba se esquivando. Precisa ser um momento em que você, assim, sabe, curte, que é o teu momento, né? Aí sim pode fazer alguma diferença na tua vida. Mas se for uma coisa muito fora, né, do que você tem essa disponibilidade, né? Uma hora de manhã, não tenho. Ficar sentada, eu tenho problema na ciática, não adianta, eu não fico sentada de jeito nenhum uma hora. Já não adianta, já, né? Você já vai, né? Então precisa realmente personalizar para que fique uma coisa que seja um momento muito prazeroso de encontro de você com você mesma, né? E aí você tem que ver como que cabe na tua vida, né? Aí quero falar um pouco dos benefícios dessa prática na relação com os filhos e no geral, né? Vamos começar na relação com os filhos. Acho que na relação com os filhos, né, você vai sentir de várias formas. Assim, primeiro, vou dar umas dicas, né? As relações, né, com os filhos, em geral, são relações que a gente, né, faz o melhor que a gente pode, mas demanda muito, deixa a gente né, assim, no osso, eu brinco, né? São relações que a gente precisa estar bem, porque senão é um peso, porque são relações que você tem que estar muito investida, né? Precisa estar muito presente, precisa ter muita criatividade para não, né, não ficar se repetindo, porque educação, né, tem muita repetição, né, que eu ouço muitos pais, nossa, eu repito 200 vezes, repito, né, não me escuta, e hoje ainda com, né, com os aparelhos e com as dispersões, parece que
fica mais complicado ainda, né? Chamar a atenção deles. Então, educação tem muita repetição e tem resistência também. Duas coisas que deixam, né, a gente mais estressada, porque tem que repetir muito e tem que tolerar a resistência do outro. Então a gente precisa estar de alguma forma centrada, porque senão para a gente se dispersar, para a gente se desorganizar é fácil, porque né, umas relações que exigem coisas difíceis da gente. Então, nesse sentido, a prática da atenção plena, ela pode te dar esses recursos, porque você consegue ter um pouco mais de tolerância nesses momentos insanos. Você consegue se reorganizar mais rápido. Não é que milagre, né? Eu faço há muitos anos e às vezes eu dou uns gritos e às vezes eu dou uma desorganizada. Não é, nada funciona 100%, mas ajuda muito. Você ter, né, esse lugar em que você pode ir rapidamente e se centrar e se reorganizar, isso faz muita diferença na relação com os filhos, porque eles se desorganizam muito rápido, né? E você precisa se organizar e organizar as emoções deles, né? Eu falo desde a criança pequena, né, que faz aquela desorganização física, né? Se joga no chão, chora, grita, e aquilo são momentos em que, nossa, a gente, né, às vezes a gente já está cansado, aquilo pega que a gente, né, acha que não vai aguentar nem mais um minuto, né? Então, se você tem esse recurso te centra rápido, né? Ele te lembra, né, que você pode voltar para a respiração, que você pode ter mais controle das tuas emoções, né? E que você vai ser mais criativa na devolução né, da sua ação. Então, nesse sentido, acho que na relação com os filhos pequenos, ela é muito eficaz. Na relação com os filhos maiores, a mesma coisa, né? Não vai ser aquela coisa tão física, mas né, a repetição e o confronto e importante você lembrar que educação é repetição e também é confronto e também é resistência. A criança ela precisa resistir para, né, para se formar. Também tem uma parte aí que a resistência faz parte do desenvolvimento. Então, né, se você não fica tão reativo, e com adolescente isso é muito fácil, né, porque vira uma bola de neve. Se você é muito reativo, eles são mais reativos. Aí começa aquela gritaria, aquela bateção de porta, né, aquela mágoa, aquilo que você não devia ter falado, né? Então, nesse sentido também podemos usar muito essa prática com os adolescentes, com as crianças um pouco maiores. E o que você está ensinando eles? Né? Você está ensinando eles a como agir em situações de estresse. Na verdade, é isso que você está também modelando para uma criança um pouco mais velha. Né? Eu tô, né, tô me sentindo desamparada, tô confusa, né, não tô conseguindo me expressar. Ai, como que minha mãe, né? A gente repete padrões. Como que minha mãe fazia isso? Como que meu pai fez isso, né? Então, se eles têm esse registro de um adulto que, né,
que não era impulsivo o tempo todo. Lembra? Pode dar uns gritos, pode, né, ficar bravo. Não, né, não acho que a atenção plena é você estar sempre calminho e sempre falar fofinho. Não é isso. É ser humano. Às vezes precisa dar uns gritos, às vezes precisa. Né, eles também precisam ver que você também se desorganiza. Não é de todo mal, não. Senão fica com uma relação também, achou que os pais viraram Buda. Não, nada a ver, né? E, né, mas você oferece para eles né, uma outra forma de expressão, né, que muitas vezes eles não estão, né, não estão tendo fora, né, na escola, ou com os amigos, ou, né, na televisão, nos joguinhos, né? Tudo muito impulsivo, muito rápido, muito desconectado do que eles estão sentindo. Então, olha que legal, vocês vão ensinar eles né, esse processo de, né, em momentos tensos, o que a gente faz? Né? A gente para, a gente respira, a gente entra em contato com o que a gente está sentindo, a gente pensa em formas de elaborar isso, de colocar isso no mundo de forma que isso né, coloque as relações em movimento e não rompa as relações e não. Né? Então, a gente presta atenção nas palavras que a gente usa, né? Como você nunca faz isso para mim, você sempre age dessa forma, eu nunca posso contar com você, né? Aquela generalização que já fecha o coração e eles já param de escutar. Então, prestar atenção também na escolha das palavras, né? Usar palavras, às vezes, do presente, né? Porque a atenção plena é você estar presente. Então, não vamos estar nem no passado, nem no futuro. Vamos estar nesse momento. O que é? Né? Eu estou escutando que você está muito cansado, que você não está podendo me ajudar hoje, né? Como é que eu posso, né? Fazer para que a gente, né, não repita isso das outras vezes. Né, vamos pensar junto formas de resolver esse problema. Você tem alguma solução? Você consegue pensar alguma outra forma de resolver esse conflito, essa situação? Eu preciso da tua ajuda, né? Então, tem várias formas aí de você quebrar esses padrões que vão, em geral, vão escalar para umas coisas, né, mais explosivas, mais impulsivas. Então, esses são os benefícios de você poder ter essa prática e ajudar os seus filhos a se expressarem de outras formas. Também queria falar um pouquinho alguns comportamentos que podem ajudar, né, a desestressar um pouco a relação. Por exemplo, quando você vai, né, tem uma questão que você precisa falar, que é né, um pouco uma crítica, né, um pedido, né, e você sabe que não vai assim ser muito tranquilo, né? Como é que a gente pode baixar um pouco a guarda, né, para que a pessoa, o filho, a criança consiga escutar, né, de uma forma mais aberta. Às vezes vale a pena
começar falando do que está funcionando já na relação, né? Então, por exemplo, você precisa que ele ajude na hora do jantar, que é o horário que ele quer ficar jogando, mas né, é um momento que você precisa que ele te ajude, que ele compareça, né? Então, mas toda vez que eu peço para ele tirar o prato da mesa, para ele, né, me ajudar um pouquinho, uma cara feia, né? Mas aí você retoma um pouco o que está funcionando já na relação, né? Coisas que ele faz que já podem. Então, poder fazer um elogio, né, antes de fazer a crítica, também pode ser interessante, no sentido de que a pessoa, o filho, a criança, pode se abrir para escutar, porque quando a gente recebe um elogio, a gente já fica mais aberto, e quando a gente recebe uma crítica, a gente já se fecha. Então, você poder ter, né, um pouquinho de criatividade aí, usar um pouco do humor, né? O humor é uma coisa que, se não for aquele humor muito, né, muito picante, né? Como fala, muito um humor meio pesado, ele pode ser bem legal, porque dá uma leveza, ver que você, né, tem senso de humor, não tá também fechada, enfim, são, né, prestar um pouquinho de atenção nessas situações também podem ajudar a comunicação a ficar mais leve, né? É... Às vezes também é legal poder entender um pouco como é, né, aquela faixa etária. Né? Conversa, né? Convida os amigos ou né, num evento aí com as crianças, conversa um pouco, porque às vezes você acha que é só seu filho que é assim. Né, que é uma coisa com você, ou que né, ele que não presta atenção, eu que tenho que repetir tantas vezes. Mas aí você conversa com outros pais também é legal, com outras crianças da mesma faixa etária, e você vai percebendo que né, faz parte, tem um pouco aí uma repetição do grupo. Né? Também ajuda, porque senão às vezes você fica meio focado só no seu problema e não é só seu, é de um monte de gente que está vivendo essa fase. Né? Então também vale a pena entender um pouco o grupo e o seu filho. Né? Precisa ter muito diálogo, porque, né, por mais que ele também faça parte de um grupo, ele é um indivíduo, é um ser aí, né, com questões próprias. Então, nem que for 10 minutos por dia, né, no trajeto, né, no banho. Já tive altas conversas com meu filho no banho. Né? Põe ele no banho, senta lá no banquinho, né, crianças menores, e, meu, conversa, pergunta, escuta, observe eles brincando, porque na brincadeira deles também se revela muito, né? Não precisa ser 3 horas por dia, mas né, momentos em que você escuta o que teu filho tá falando, tá precisando, tá, né? Porque às vezes tem muitas formas de comunicar, né? Tem criança que é mais expressiva e consegue, né, colocar em palavras mas tem criança que vai, né, vai desenhar, vai contar uma história, vai querer ficar perto de você, né? Tem criança que precisa do contato físico. E eu vejo às vezes pais, né?
Ai, mas por que que ela fica tão agarrada comigo? É, cada um tem uma necessidade e às vezes aquela criança precisa de mais contato mesmo, né? Então, você poder olhar o teu filho no grupo e fora do grupo, né? Como, né, um indivíduo. E aí você vai descobrindo o que ele precisa e qual que é a melhor forma de se comunicar com ele, né? Às vezes, quando as crianças estão muito ansiosas, né, você tem que trazer alternativas aí de como lidar com a ansiedade, né? Então, se você conhece um pouco seu filho, você consegue, não? Então, vamos desenhar o que essa ansiedade está falando. Às vezes, se é uma criança mais física, vamos dar uma volta, né? Se mexe, que essa ansiedade também pode, né, ter outras formas. Mas você pode fazer o que você quiser, né? Mas poder ter esse momento em que você escuta, né? Que você está presente pro que o teu filho está, né, tá precisando comunicar, né? Então, né? Também tem algumas coisas que você pode falar para a criança que podem ajudar, né? Por exemplo, né? Eu sei que você está passando um momento difícil, mas eu tô do seu lado. Às vezes você nem precisa resolver o problema. Você tem que ter essa disponibilidade e poder tá presente para esse momento dela, né? Porque a gente às vezes fica muito incomodado quando a criança está triste, por exemplo, né? Porque a gente faz o nosso melhor, a gente dá tudo que a gente pode. Como que ela fica triste? Criança é ser humano. Fica triste, tem medo, tem insegurança, né? Você não vai conseguir proteger ela desses sentimentos. Mas você pode estar com ela, né? Como faz para poder, né, não, né, aquilo lá, não precisa abafar o medo, né? Mas vamos falar sobre o medo, né? Vamos ver como é que a gente pode desconstruir, né? Uma palavra muito, mas como é que a gente pode, né, desconstruir esse medo, né? Que, né, se ele tivesse uma forma, que forma ele teria, né? Se ele tivesse uma cor, que cor ele teria? Se ele tivesse um som, como é que era o som desse medo? Então, aí fica algumas dicas de como ajudar o seu filho e ajudar você a estar mais presente, né, nesses momentos mais delicados, mais tensos, né? Como você pode cuidar de você e do seu filho de uma outra forma, né? Adoraria ouvir, né, as ideias de vocês. Acho que cada uma tem já o seu jeito, né, que funciona em algumas vezes. Mas acho importante a troca, né? Às vezes tem um que está fazendo de um jeito, outro está fazendo do outro, dá para, né, dá para ter aí mais ideias, porque educar, criar é super desafiante nos dias de hoje, tá até mais complicado, né? São mais demandas, a mãe tem mais papéis, então, né, tudo isso também acaba, né, aumentando a intensidade das coisas. O que eu posso propor é uma visualização, uma meditaçãozinha assim de 3 minutos guiada com vocês, né, para vocês sentirem um pouco como essa prática pode ajudar vocês, né? Inclusive, eu tenho até antes de fazer a meditação, queria contar para vocês uma, né, uma situação aqui na minha casa que aconteceu, que meu filho tinha 5 amigos para dormir.
e já eram 2 horas da manhã, assim, eu já estava bem cansada, e eles naquela agitação de dormir fora, de menino de 11 anos, 12 anos, e, e eu tava meio sem criatividade. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu faço, que eu melhor faço, né? Vou fazer uma meditação. Nossa, mas eles foram tão resistentes, acharam. A mãe do Gabe pirou, né? Aí eu fui conversando, eles foram deitando, fui fazendo uma visualização. Eu conhecia um pouco os meninos, então fui fazendo uma visualização que, né, cada um se identificava um pouco. Você pode ser super criativo, né, deles sentirem a respiração, deles estarem num lugar bonito, deles irem se acalmando, deles, né, visualizarem cores. E aí eu ia fazendo com uma voz bem monótona, bem monotônica, ia diminuindo, ia repetindo bastante, né? Até aí um dormiu, aí depois o outro foi dormir, quando eu vi, em meia hora estavam os 5 dormindo. Então funciona, né? Nem eu falei, bom, vou testar, né? Também não tinha certeza que ia funcionar. Mas funcionou. Depois eles falaram que eu tinha hipnotizado eles, não sei o quê. Mas foi uma experiência muito interessante, assim, de ter esse recurso de acreditar que podia dar certo e de apostar. Então, né, fica a dica, tá bom? Então, agora vamos só, né, dar aquela relaxada para vocês sentirem um pouco como que pode ser legal esse momento também, o seu momento, né? Então, senta como vocês quiserem, quem quiser deitar, né? Sentar de perna cruzada, no chão, na cadeira. O importante é que você esteja numa posição confortável, né? Se você ficar confortável, pode fechar os olhos, né? E dar uma respiração mais profunda, né? E vai sentindo esse ar entrando, né? E faz tipo um raio-x da sua respiração, né? Ela é profunda, ela é superficial, ela fica no peito, ela vai até a barriga, né? O quanto que ela enche essa barriga, ela, né? Pode pôr a mão na barriga, né? Você sente a barriga, né? Esse movimento de ar entrando, ar saindo, né? E quando você fecha os olhos e concentra na sua respiração, o que você sente, né? Fisicamente, aonde fica mais forte a tua sensação física, a tua sensação corporal? É nos ombros, é nas costas, é na cabeça, sem julgamento, né? Ai, como eu tô tensa, ai, como eu não tô, sem julgamento. É uma observação. É uma observação. Não tem julgamento de como você tem que estar, de como você tem que estar se sentindo. É uma observação da qualidade da sua respiração, da sua atenção com você mesma, da sua percepção
de como você está agora. Vem alguma emoção? Vem algum pensamento? Poder observar o que vem sem precisar mudar nada, né? Olhar para essa emoção, para esse pensamento, respirar e não se apegar a ele. Do mesmo jeito que ele veio, ele vai. E você só está ali para constatar que houve, né, uma emoção. Mas você não precisa agir, você não precisa, né, ter nenhum movimento a não ser respirar e prestar atenção na qualidade da sua respiração, na sua intenção de respirar, né? E observar o que acontece quando você não tem uma ação, quando você não tem uma expectativa. A sua expectativa era estar presente para esse momento. Um momento seu, em que você se escuta, em que você tem um cuidado com o que você está sentindo, uma atenção, né? E observa, né, o desenrolar dessa emoção. O padrão do seu pensamento, o fluxo, é rápido, é mais devagar, né? Muda a tua respiração. É uma sensação tolerável, né? Eu acho até às vezes que as pessoas falam quando é muito difícil esse momento, é porque a emoção é muito intensa, né? Então, percebe o quanto a tua respiração, né, abre espaço também para o que você está pensando, para o que você está sentindo, né? Poder fazer espaço dentro de você para tudo isso que está acontecendo, sem precisar ter uma ação, sem precisar, né, colocar alguma coisa em movimento. Né? E é uma observação de como você está nesse momento. Sem julgamento, sem críticas, né?
eu devia estar assim, eu devia estar assado. A aceitação de como você está nesse momento. E vai voltando devagarzinho. Abre os olhos. Não é? Viu? Como todo mundo consegue meditar por 3 minutos, né? E acho que o corpo já vai tendo um registro do que é essa experiência, né? E lembra, você pode ter esse momento a qualquer hora do dia, né? Você não precisa ter uma hora, você não precisa estar num lugar perfeito, né? É um recurso seu, que você pode praticar quando você precisar. Obrigada. Até a próxima.